Irmão, vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 22. O Evangelho de Lucas 22, do verso 39 em diante. Louvado seja o Senhor. Grandioso és tu, Senhor. Lucas 22, 39. Louvado seja o Senhor, Pai Santo. Diz assim, santa e poderosa palavra do Senhor. Lucas 22, verso 39 em diante. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou naquele lugar, disse-lhe: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele a cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, e pondo em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se com grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio aos seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entrei em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma grande multidão, e um dos 12 que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar, e Jesus lhe disse: Judas, com um beijo trai o Filho do Homem. Até aqui, irmãos. Louvado seja o Senhor. Podeis assentar-se. Uma passagem muito conhecida. Nós vemos aqui no verso 42, a oração de Jesus ali, falando com o Pai, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, e pondo em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se com grande gota de sangue que corria até o chão. Irmão, ali estava Jesus no seu pior momento. Ali estava o Senhor Jesus contemplando o início do seu sofrimento. Ele sabia que ele ia passar por situações difíceis, situações que já estavam sendo profetizados pelos profetas antigos, bem detalhadamente como seria esse sofrimento, esta angústia. Tudo já estava registrado nos livros dos profetas. E Jesus orando ali, naquele momento ao Pai, ele já sabia toda a trajetória que ia acontecer durante a sua passagem. E todas essas trajetórias, ela ia começar com uma sessão de tortura ao nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós vemos ali, quando ele estava orando, ele estava ainda falando, apareceu uma multidão. Muita gente. Apareceu uma multidão, e quem estava diante dessa multidão era o traidor, o Judas, que sabia o local onde se reunia o seu discípulo com o seu mestre, e ele aproveitou aquela situação e revelou onde que o mestre estava com o seu discípulo. E foi naquele momento que ele chegou com a multidão para pegar o Senhor Jesus Cristo. Mas tudo isso já estava profetizado pelo profeta Isaías, irmão, que tudo estava profetizado isto já na Bíblia. A semana passada eu pedi para vocês estarem lendo o Salmo 22, também é uma profecia que o salmista previu o sofrimento do Senhor Jesus Cristo, e anotou para nós. Até eu falei: meu irmão, se vocês puderem ler o Salmo 22,
a partir do verso 15, que está escrito assim: o Senhor ali naquela cruz, né? A minha força se secou como um caco, e a língua me pega no paladar. E me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães, e o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me os pés e as mãos. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Tudo isso foi profetizado lá em Salmos, meu irmão. E isso aconteceu, vocês sabem disso. Muitos já assistiram esse filme, Paixão de Cristo, de um jeito ou de outro, e vocês sabem que eles repartiam as vestes, repartiam ali, tiravam sorte para ver quem ficava com aquela túnica que não podia ser cortada. Mas é impossível de não perceber que ele estava crucificado aqui, que a Bíblia diz: transpassaram os meus pés e as minhas mãos. Ele estava cravado, ele estava furado naquela cruz, e isso aqui já estava sendo profetizado, que Jesus, ele ia ser dessa forma, irmão, crucificado, judiado, e ali começaria uma sessão de tortura, quando aquela multidão pegou Jesus ali no meio daquela multidão ali. Ia começar uma sessão de tortura. As profecias contam, eu acho lindas as profecias, irmão, como elas são reveladoras para nós. Elas se cumprem, irmão, todas elas. As profecias, elas vão se cumprindo, como se cumpriu no Messias, do Senhor Jesus Cristo aqui. Tudo isso, meu irmão, tudo isso por amor a nós, pecadores. Glória. Tudo isso, meu irmão, porque o homem abandonou ao Senhor. Tudo isso porque o homem se perdeu na sua caminhada, procuraram os seus caminhos errantes, os seus desejos, colocaram o teu coração diante da sua vontade, e Deus, com o seu amor infinito, já tinha profetizado isso, que a necessidade de um sacrifício de tortura ao seu filho, porque o homem viria desviar, abandoná-lo, virar as costas para ele. Decepções uma atrás da outra, todos iam desviar após o seu pecado, irmão. O sacrifício que foi feito naquela cruz, meu irmão, muitos quiseram nos enganar, através de dizer que aquilo ali ia te abençoar, ia te trazer prosperidade, ia te trazer riqueza, fartura. Nunca foi isso, meu irmão. A Bíblia diz que Ele levou sobre Ele os nossos pecados, as nossas iniquidades, e sobre Ele foi colocado tudo isso, meu irmão. E as profecias apontavam para esse dia. Isaías 51, 53 diz que Ele seria moído pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. Ele ia ser transpassado, e Ele ia levar tudo sobre Ele, os nossos pecados, meu irmão. A Bíblia diz que Ele levou todas as nossas enfermidades. Nós estávamos enfermos, doentes, nós estávamos com a enfermidade que nos levaria à morte, o pecado. Mas ele ia ser moído, como foi? Ele passou por uma sessão de tortura, meu irmão. Se vocês começarem a meditar esses versículos, meu irmão, você vai perceber algo glorioso da parte de Deus. Ele levaria todo o seu pecado, irmão. Ele veio para sarar a tua enfermidade. Glória a Deus. Ele veio para te curar. Aleluia. Porque todos desviaram dos seus caminhos, meu irmão. Tudo isso, meu irmão, porque Deus, Ele é amor. Deus nos amou. Deus é misericordioso, irmão. Aleluia. Deus é misericordioso, e a misericórdia dele não se acaba. Isso está registrado em Salmo 103, 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade e de eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos,
A sua misericórdia é de eternidade e de eternidade. Para quem? Sobre aqueles que o temem, Glória. aqueles que o busquem, aqueles que decidem abandonar, aqueles que renunciam para tê-lo. A misericórdia está aí, meu irmão. A misericórdia está para todos, ela não se acaba. Glória a Deus. Nunca se acabará. Aquele sofrimento de Jesus era a misericórdia de Deus para nós, irmão. Graças a Deus. Aquele sofrimento, aquela sessão de tortura. Meu irmão, se o mundo conhecesse isso, se o mundo conhecesse esse evangelho, esse amor, que pela tua misericórdia morreu seu filho, morreu de uma maneira, irmão, que ele orava ali naquele local, sabendo que ele ia passar. Todavia seja feita a tua vontade, Pai. Não tinha outro jeito não, irmão. Não tinha outro jeito, ele sabia disso também. Ele sabia. Não tinha outro sacrifício para o homem. Não tinha outro caminho. Nada era tão puro e tão santo como teu filho, para se fazer o único sacrifício para todos nós pecadores, meu irmão. E a misericórdia do Senhor, ela veio por Jesus Cristo para nós, meu irmão. Não que nós merecemos nada, meu irmão. Nós somos ruins, nós somos maus. As nossas obras de justiça não é nada diante de Deus. Nós não podemos nos salvar. Em Tito 3 diz assim: mas é segundo a sua misericórdia que haverá um grande salvamento para os que temem ao Senhor. Glória. Aleluia. Aleluia. Por isso Jesus estava ali, meu irmão, naquele monte, por amor a nós, cumprindo toda a misericórdia do Pai sobre ele, e ele ia cumprir isso até o fim, meu irmão. Ele nos amou até o fim. Ele suportou coisas, irmãos, ali, que foge do nosso entendimento. Precisou um anjo do Senhor descer ali naquela oração que ele estava fazendo, meu irmão. Um anjo desceu ali, como lemos no 43, no verso 43. Disse que ele estava ali, orando. E ali apareceu um anjo dizendo assim, que lemos aqui: e desceu um anjo para confortá-lo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quando ele se sentiu confortado, irmão, ele orava mais intensamente. Ele orava, a Bíblia diz que o anjo desceu e confortava, e assim ele orava mais intensamente, a ponto de suar grandes gotas de sangue que corria até o chão. Não confortou ele para ficar, amém, glória a Deus, agora tá bom, não. Ele orava mais intensamente por você, por mim, meu irmão, os pecadores. Ele sentiu mais forte ali, ele sentiu mais acolhido, ele sentiu ali mais motivado. Orarei mais intensamente, me renderei de uma maneira que me espremerei aqui, vai sair sangue do meu corpo aqui, por amor a esses, Pai, que o Senhor tanto amou. Irmão, não foi brincadeira não, irmão. Pois que eu orei aqui, vocês viram, é muita responsabilidade pregar uma pregação dessa, irmão. Não é brincadeira não. Ter esse entendimento desse sofrimento, meu irmão, não é subir aqui e ficar falando do Jesus misericordioso e não entender a trajetória desse sofrimento e não sentir também, porque eu também, meu irmão, eu fui o pior deles. Se não fosse por ele naquela cruz, essa gota de sangue é minha também ali, é sua. Seu sofrimento, aqueles espinhos na sua cabeça, representava você, a igreja. E muitos não estão nem aí. Não estão nem aí, meu irmão. Isso que é triste. Isso que é triste. Não estão preocupados. Isso que é triste.
a ponto de suas gotas de sangue. Jesus estava ali sendo espremido por nós. O seu sangue já era derramado na terra. Isaías 53, verso 5, como foi dito, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. No verso 10, todavia, olha isso, meu irmão, todavia, ao Senhor agradou-lhe moê-lo, fazendo enfermar. Você consegue entender isso, meu irmão? Você consegue entender isso? Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Não era ele o culpado de nada, meu irmão. Ele não precisava passar por isso, meu irmão, por essa tortura. Aquele ladrão da cruz, ele só foi salvo porque ele entendeu isso. Nós merecemos estar aqui, mas este nada fez. Mas ele estava fazendo por mim e por você, meu irmão, naquela cruz. Ele estava fazendo por mim e por você. E o Pai se alegrou com isso, irmão. Olha isso. O Pai se alegrou de moê-lo por nós, de apertá-lo, de espremer ele ali por nós, pecadores. Tudo isso, meu irmão, para a expiação dos nossos pecados. Não tinha outro jeito, irmão. Valorize isso na sua vida, irmão. Valorize isso. Você conhece esse evangelho da graça. Você tem entendimento como você pode ser salvo. Você tem esse conhecimento. Só tem um jeito: arrepender, se arrepender, porque aí os seus pecados vão sobre ele, vão ser sobre ele. A enfermidade que podia nos matar, ele levou. A nossa iniquidade está sobre ele. Que nós possamos, meu irmão, valorizar sempre isso. Hoje é ceia do Senhor. Traga em memória o que o Senhor fez por você. Além de você trazer em memória o que Ele fez nessa trajetória, meu sofredor, sentindo traído, humilhado, com muita dor. Traz em memória também onde você estava, que hoje você está, meu irmão. Traga em memória o que você era e o que você é hoje. Essas gotas de sangue não foi em vão no nosso Mestre, no nosso Senhor. Que você possa reconhecer onde você estava, meu irmão. Ele catou misericórdia, sem você conhecê-lo. Ele estava te observando, porque Ele morreu antes de mostrar os teus pecados. Ele morreu já sabendo que você é um pecador. Você não o conhecia, você muito menos sabia desse sacrifício. Assistia um filme, uma crucificação, mas não tinha noção do que era aquilo ali, que amor, que é aquilo ali. Mas hoje você tem compreensão, hoje você tem esse entendimento, irmão. Hoje você lê a Bíblia, você tem esse entendimento. Então, meu irmão, viva sempre a vontade do Senhor, viva sempre na obediência da tua palavra, se renda sempre ao Espírito Santo, deixa o Espírito Santo guiar a tua vida, irmão. Não seja mais você. Dê crédito naquele sofrimento de Jesus, naquela cruz. Você não pode ser a mesma pessoa. Jesus veio para te mudar, para te transformar, para te avivar, trazer vida onde estava morto, te levantar, te mostrar a grande realidade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Isto é amor, isto é misericórdia, irmão. Obrigado. O Espírito Santo hoje te encontrou. Obrigado. Um coração quebrantado que ele tem acesso, um coração que se rende contristado. Aleluia. Contristado é um coração que se arrepende todo o tempo, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe que não tem onde se esconder. Um coração que agora está sempre dizendo: eis-me aqui, Senhor. Tentei fugir de várias vezes, não, meu Pai, mas eu sei que não tem aonde ir. Eis-me aqui, fala comigo. Aleluia. O teu servo te ouve. Aleluia. O Pai se alegrou de morrer Jesus.
para ver a sua igreja avivada e voltar para o seu Criador, irmão. Aleluia. Nós possamos sempre estar sendo direcionado e guiado pelo Teu Espírito Santo. Irmão, o cálice que Jesus se referia ali, se for possível, passa de mim esse cálice. O cálice que Jesus estava se referindo ali não era só a crucificação, mas era toda a sua trajetória até chegar num monte chamado Gólgota, o Monte da Caveira. Quando a multidão pegou ele ali, ele já estava orando intensamente, ele sabia da sua trajetória, ele sabia do seu sofrimento dali. Não era só a crucificação, era toda a sua caminhada até chegar nesse lugar chamado Gólgota. Porque nesta caminhada, irmão, muitos iam abandoná-lo. Jesus ia ficar decepcionado com muitos ali. Era necessário que ele passasse ali. E esses que diziam ser discípulos, muitos iam ficar meando a cabeça. Muitos na crucificação diziam: desce daí. Se você descer, nós cremos que você é o Filho de Deus. Muitos assim, meu irmão. E nessa caminhada, Jesus sabia que ele ia se ver abandonado por muitos. Isso também está registrado num salmo profético lindo, bem revelador para nós, meu irmão, o que aconteceu ali. Eu falo lindo, meu irmão, porque hoje eu compreendo esse amor. Eu sei que é triste, eu podia falar assim, é triste. Não, é lindo ver o amor de Jesus, do Pai, na trajetória desse sofrimento. As pessoas que têm que entender que esse triste é amor, simplesmente amor. A Bíblia diz lá em Isaías 50, verso 6, ele diz assim: as costas dou aos que me ferem a face, aos que me arrancam os cabelos, não escondo a face dos que me gospem. Olha, meu irmão, isso é a trajetória que ele estava caminhando. Quando ele começou aquela sessão de tortura, que colocaram um pano na sua cabeça e batia com uma cana, um pau. Profetiza quem te bate, se tu é Deus. Arrancava os cabelos dele, cuspia na sua face. Imagina, irmão, consegue imaginar isso? Isto é amor por você, meu irmão. Isso é amor por você. Ele não virava as costas, não se escondia. Eis-me aqui, eu tenho que passar por isso, eu vou cumprir até o fim. O meu Pai, Ele amou me moer. Assim seja, Pai, seja feita a tua vontade. E ali estava Jesus, nessa trajetória até aquele local que ia haver o crucificamento. Jesus sabia que tudo isso ele teria que passar. Muitos acusadores, meu irmão, muitos acusadores iam chamar ele de blasfema, um blasfemador. Chamava ele de blasfemador porque ele se dizia filho de Deus. Ele era o filho de Deus, ele é o filho de Deus, mas não receberam como o Messias, como o Filho, como o Senhor das profecias, o Cristo, o Messias, que era o próprio Filho de Deus. Ele mostrava para eles nas profecias. Ele não queria ser reconhecido pelos milagres. Ele queria que o povo judeu entendesse que aquele Jesus, aquele Cristo que estava ali, era os da profecia que falava dele. O que vocês lêem todo dia aí na sua sinagoga, todo sábado na sua sinagoga, é esse que falam de mim. E vocês não creem? E ele era chamado de blasfemador por se dizer filho de Deus. Era outra acusação que se colocaram nele também, por ser rei também. A morte dele é porque se diz rei. Essa é a morte, porque os romanos colocavam
Por que aquele foi crucificado? Um assassino, um homicida. Jesus estava ali porque eles achavam que Jesus veio, ele é o rei, mas não o rei com o reino visível. E eles crucificaram isso a ele, por se dizer rei, mas não esse rei que eles queriam. Ele é rei, né, irmão? Ele é rei. Ele é rei. O reinado dele não tem fim. Muitos pensam que o reino dele acabou. Não. O reino dele é de eternidade e de eternidade. Haveria um momento naquela cruz, meu irmão. Haveria um momento ali crucial, que eu considero o momento, acho que mais difícil da vida do Senhor Jesus Cristo, que está registrado lá em Marcos 15, que a Bíblia diz que houve trevas do meio-dia até as 3 da tarde, uma treva em todo o mundo. Não foi só em Jerusalém, confira na sua Bíblia, em todo o mundo houve trevas, porque naquele momento o Senhor Jesus estava sendo jogado sobre ele todo o pecado da humanidade naquela cruz, estava sendo levado sobre ele ali, meu irmão, a trevas. E hoje, meu irmão, nós somos sarados pelas suas pisaduras. Glória a Deus. Nós somos sarados pelas suas pisaduras. Se cumpriu Isaías 53, essa profecia, que ele levou sobre si por nossas enfermidades, nossos pecados. E todos podem ser justificados, meu irmão, somente por Jesus Cristo, somente pelo arrependimento do pecado. Jesus sofreu por nós pecadores, o justo pelo injusto. Está registrado na Bíblia. Ele era justo, irmão, mas ele se fez injusto. Não é que ele se fez injusto, ele é justo. O justo pelo injusto, porque ele tinha que fazer justiça sobre todos nós, sobre toda a humanidade. Porque o diabo, ele perdeu o domínio da morte. Quando Jesus disse, está confirmado, muitos ressuscitaram em Jerusalém, como nós estudamos, Hebreus 11. Ele provou o poder da ressurreição ali. Muitos ressuscitaram, entraram em Jerusalém. E ali, Jesus agora, levando toda a maldição da humanidade sobre ele. Uma obra de um Deus maravilhoso, irmão. Que todos possam ser justificados por Jesus nesses tempos. E nós sabemos disso, meu irmão, que Jesus, ele fez até o fim. Irmão, a profecia também apontava para algo glorioso. Aleluia. Jesus ia passar por uma sessão de tortura. Ele ia ser crucificado. Haveria treva em toda a terra. Muitos reconheceriam que realmente ele era o Filho de Deus. Inclusive aqueles guardas que furaram ele. Porque houve um grande terremoto na terra. O véu se rasgou. Essa treva extensa. E aquele soldado disse, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então Jesus passou por toda essa sessão. Mas a profecia também dizia que ele ressuscitaria no terceiro dia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus ressuscitou no terceiro dia, meu irmão. Se cumpriu essa profecia. As mulheres foram ao sepulcro embalsamar ele, ver Jesus ali. Os anjos já estavam ali. Em Mateus 28, 6 diz assim: ele não está aqui. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde Jesus jazia, já ressuscitou. Aleluia. Oh, glória a Deus, irmão. Aleluia. Jesus morreu a nossa morte, irmão. Jesus morreu a nossa morte, mas ressuscitou para que nós possamos ter vida. Glória a Deus. Aleluia. Todos estavam enfermos, mortos, mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia, meu irmão.
Aleluia. Todos podem ter vida agora, meu irmão. E Jesus dizia isso para eles quando ele estava andando com eles. Mas muitos, meu irmão, ainda não tinham uma clareza. Isso, você vê que isso aqui, tem profecias que diz que ele ressuscitaria. E ele diz aqui, o próprio Jesus diz aqui em Lucas 24, 46, ele diz assim: assim está escrito. Eles liam isso nas suas sinagogas. Assim está escrito: convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Glória. Aleluia. E se cumpriu, meu irmão. Ele ressuscitou dos mortos. Ele venceu a morte por todos nós. Aleluia. Ressuscitou dos mortos. Irmão, você tem que se encontrar. Você tem que se encontrar nessa passagem, meu irmão, com teus pecados perdoados, irmãos. Porque a Bíblia diz que Ele levou sobre si. Então, meu irmão, nós temos que ter essa convicção que os nossos pecados foram perdoados. Porque senão, meu irmão, ainda precisa da misericórdia de Deus. E Jesus, ele fez um milagre quando ele estava caminhando, quando ele viu um homem há 38, 40 anos numa maca, não me lembro se é 38 ou se é 40 anos numa maca. Ele disse para aquele enfermo: quer exceção? Ele disse: sim, mas quando a água se move, sempre vai na minha frente. Pega a tua maca, levanta e anda. Simplesmente ele foi embora. Aleluia. Jesus, um certo dia, ele entrou na sinagoga e viu esse homem lá, na sinagoga. Jesus disse para ele assim: eu vejo que está são. Irmão, nós precisamos entender que Jesus, ele veio para tirar o pecado do homem. Glória a Deus. Ele não veio para fazer um milagre, porque ele é poderoso para fazer milagre. Eu creio nisso, eu sou um milagre também. Mas ele não quer reconhecido por milagres. Ele quer ser reconhecido pela obra que ele fez naquela cruz, pela vida transformada. Aleluia. Porque quando Jesus entrou naquela sinagoga, ele viu aquele homem e falou: eu vejo que está são. Que está são, porque Jesus perdoou ele lá, meu irmão. E Jesus não só fez ele levantar daquela maca para deixar ele numa boa, não. Ele veio para tirar o pecado do homem. Ele morreu naquela cruz para tirar o pecado do homem. Até porque quando ele disse isso para o homem lá: eu vejo que tu está são. Não peque mais. Essa foi a ordenança. Se você acha, meu irmão, que você tem os seus pecados perdoados por Jesus Cristo naquela cruz, Ele está dizendo para nós: não peque mais. Não peque mais. O sacrifício foi feito naquela cruz. Fui moído. O Pai se alegrou. Ressuscitei. Todos aqueles que vêm a mim e se arrependem, os seus muitos pecados são lançados no mar do esquecimento. Não tem tamanho o pecado para Deus. Pode ser o maior. Ele diz que não se lembra mais. Quer dizer, se cumpriu na minha vida. Aleluia. Aleluia. Não se lembra mais. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Porque Deus amou o mundo para que todo que nele crê. Você crê nessa palavra, irmão? Glória a Deus. Você tem a convicção que os seus pecados estão perdoados? Glória a Deus. Então você tem a vida eterna, irmão. Glória a Deus. Porque Ele falou que deu seu Filho amado, unigênito, para todos que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E como isso é possível? Todos agora podem ter seus pecados perdoados. Você se sente livre?
Você não é mais escravo. O Aleluia. pecado não domina mais você. Glória a Deus. Você não é levado por doutrinas, que também é pecado fazer parte. Você bem sabe o que é sim, sim e não, não. Ele disse que escreveria no seu coração. Está escrito aí os mandamentos. Ele diz assim: se você amar o teu próximo, você cumprirá todos os mandamentos. Está escrito aí, não está, irmão? Está escrito aí? E se colocar mais mandamentos, o amor ainda é suficiente para cobrir todos. Glória a Deus. Então, se você se sente perdoado, se você não sente falta de nada, porque aquelas coisas te cobravam, você tinha que estar preenchendo aquelas coisas, porque te escravizava, mas hoje não. Hoje você é livre. Aquilo foi levado, irmão, arrancou de você um fardo. Meu fardo é leve, ele diz, não é, irmão? Vinde a mim. Esse chamado é maravilhoso. Vinde a mim. Depois de tudo que ele fez naquela cruz, agora ele faz um convite. Vinde a mim. Quem? Todos que estão cansados desta vida de pecado, todos que não aguentam mais, não chegam num lugar nenhum, não tem mais fim, não se acaba, é sempre renovando cada vez mais esse pecado, crescendo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos guiarei. Esse vinde a mim, meu irmão, é se fundir nele. Não é só ir a ele, vinde a mim, é se fundir a ele. Está nele. Porque muitos vão para a igreja. Muitos vão até Jesus. Não é esse chamado vinde a mim. É vinde a mim aqui dentro. Aqui. Aqui. Não é um vinde a mim. Hoje eu vou na igreja, amanhã eu não vou. Amanhã, sabe, esse vinde a mim que o homem escolhe, não. É um vinde a mim que ouviu o seu chamado e falou: eu quero estar agora. É aí. Eu quero estar aí dentro e o Senhor dentro de mim. É um vinde a mim de renúncia, de negar, de entregar tudo a Deus. Meu irmão, tudo isso foi por um amor que nós foge do nosso entendimento, irmão. E se cumpriu sobre toda a terra. Na minha vida, na sua vida. Se você se sente uma pessoa livre, agradeça a Deus e fala sempre obrigado, Senhor Jesus, por Senhor ter orado mais intensamente por nós, porque senão não seria possível. Hoje nós já estaríamos destruídos, meu irmão, porque o pecado já teria sobreabundado na terra. Se não viesse a graça, se não viesse a misericórdia de Deus, Deus não suportaria, como não está suportando agora, viu, irmão? Não é que a graça está aí, a misericórdia está aí, que Deus está suportando, não. Deus está num nível de vomitar logo em breve, meu irmão. Então, nós possamos estar sempre firmes, irmão. Sempre firme. Você que entendeu essa palavra, como eu dou glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Hoje eu vim pensando, não vou dar testemunho não, é só rapidinho, eu vim pensando, minha esposa que veio dirigindo, eu fico meditando, fico pensando, eu vim pensando em vários livramentos que Deus me deu lá no passado, irmão. E hoje eu entendo esse livramento. Hoje eu entendo. Deus, Ele sabe o presente de cada um aqui. Ele dá livramento. E hoje eu entendo os livramentos dele. Se não fosse por Ele naquele dia, eu não estava aqui. Porque Ele conhece o presente. Ele já sabia que eu ia me render a Ele também. Ele sabia que eu ia ser um servo para Ele. Não somente eu, como vocês, irmão. Então Ele ia deixar você, até você conhecer esse mundo aí, dando livramento. Mas no dia certo, as pessoas falando desse Jesus ao seu ouvido,
de um jeito ou de outro, mas você não dando crédito de jeito nenhum, mas falando. Mas tem um dia certo, o tempo certo, que Ele te coloca. Agora você decide. Já fiz tudo por você, te dei muito livramento no passado, o meu filho está aí, a misericórdia. Agora você entende para decidir. Quer me seguir? Quer ser meu discípulo? Tome a tua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Amém, irmão? E assim seja, para a glória de Deus. E a Deus toda a glória.